Voltamos a Brasília porque o Ministério Público pede que o Tribunal de Contas da União investigue o ex-presidente da Caixa após as denúncias de assédio. Paola Cuenca, como é que pode ser essa investigação? Olha, de acordo com o pedido feito pelo subprocurador-geral, Lucas Furtado, ele colocou essa necessidade, ele que é representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, para que o TCU faça essa análise a respeito das denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, porque ele teria ferido o princípio da moralidade, que está previsto na Constituição Federal. No exercício, então, de sua função, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal teria ferido esse princípio da moralidade. E, neste sentido, as investigações devem acontecer caso o TCU, então, acate esse pedido feito pelo representante do Ministério Público que atua junto ao tribunal. Além disso, cabe a gente lembrar que o Ministério Público do Trabalho também notificou e deu um prazo de 10 dias para que tanto o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, quanto o Banco Estatal deem explicações a respeito dessas acusações de assédio sexual. Além disso, a gente sabe já que o Ministério Público Federal está atuando nas investigações, ouvindo as vítimas do ex-presidente da Caixa Econômica Federal e, além disso, o próprio Tribunal de Contas da União, por meio da sua presidente, a ministra Ana Reis, já havia se manifestado também solicitando informações ao Banco Estatal a respeito de quais são as medidas para prevenir e combater casos de assédio sexual e também moral que aconteçam dentro do Banco Estatal. Diversas medidas, então, sendo tomadas por diferentes órgãos ligados ao governo e, no caso do TCU, também ligados ao Congresso Nacional, para apurar e também ter mais detalhes a respeito desse caso das denúncias de assédio sexual feitas contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal. É isso, Paula Cuenca de Brasília. Agora, já dos comentaristas, Amanda Klein, o que o TCU pode ajudar nestas apurações? Amanda. Tiago, todos têm que ajudar nas mais diversas frentes, né? TCU, Ministério Público do Trabalho, uma força-tarefa como vem sendo organizada pela nova presidente da Caixa, que deve assumir na semana que vem, Daniela Marques, uma força-tarefa para investigar e principalmente para fazer uma limpeza de todos os possíveis diretores ou altos cargos aí ocupados na Caixa Econômica Federal que, porventura, estejam envolvidos nesse caso de assédio ou tenham ajudado a acobertar isso. É muito grave também o presidente da República não ter se pronunciado firmemente contra esse caso de assédio, embora envolva um aliado seu, e tenha dado a prerrogativa para que o próprio Pedro Guimarães viesse 24 horas depois, por meio de uma carta, pedir demissão. Ou seja, fica no currículo dele que ele sai a pedido da Caixa Econômica Federal. É uma série de denúncias de assédio sexual. Ontem também novos áudios revelados de assédio moral contra funcionários da Caixa Econômica Federal. Trata-se de um dos maiores bancos públicos do país, uma empresa que deveria ser regida pela governança, pela compliance, que isso mancha, obviamente, a credibilidade e a imagem do banco. Eu fico imaginando o terror que essas mulheres viveram durante anos. Isso já vinha acontecendo, há relatos desde 2019, corria a boca pequena em Brasília, todo mundo sabia dos casos de assédio. O presidente Bolsonaro foi aconselhado por membros da sua campanha, pelo QG da campanha, pela ala política, de gravar um vídeo com uma fala firme de condenação a casos assim, até porque o presidente não vai bem no eleitorado feminino. A última pesquisa BTG-FSB, divulgada na segunda-feira, mostra que o ex-presidente Lula tem 52% das intenções de voto no eleitorado feminino contra 26% do presidente Bolsonaro. Ou seja, é uma cultura de violência em todos os aspectos, que vai desde da violência com a pregação do aumento do armamento da população civil, até uma violência que passa por esse aspecto de assédio moral, assédio sexual, um discurso extremamente agressivo, incitação a pegar em armas caso o resultado nas urnas seja desfavorável ao atual presidente da República. Então, toda uma cultura de violência em seus múltiplos aspectos que permeia o atual governo, e aí a gente tem casos escabrosos como esse sendo revelados. Quer dizer, uma pessoa que gozava da mais alta intimidade, confiança do presidente da República, denunciado por várias mulheres por assédio sexual e por funcionários da Caixa por assédio moral. É muito, muito grave e espelha justamente essa cultura da violência que estamos imersos no Brasil. Tá. Olha, talvez a Amanda sinta saudade da cultura daquele senhor que disse que não tem nada demais um jovem roubar um celular, né? Assaltar, botar uma pistola na cabeça de uma pessoa para tomar uma cervejinha.
Caramba, é o mesmo senhor que disse, com orgulho, que ajudou a liberar os sequestradores do empresário Abílio Diniz. Vejam só, isso é cultura de violência, isso é cultura de criminalidade, isso é a promoção da impunidade, isso é a glorificação do criminoso. A fala da Amanda já me poupou muita coisa aqui, porque eu ia explicar que nesse caso do Pedro Guimarães, né, o que está em jogo é um ataque, uma tentativa desesperada de atacar mais uma vez o presidente Bolsonaro. A Amanda me poupou de explicar isso, porque ela mesma citou o presidente na sua fala, que não tem nada a ver com a história do Pedro Guimarães. Aliás, eu queria chamar a atenção para um outro ponto. Frequentemente a gente vê vídeos de assaltos, de crimes sendo cometidos, de pessoas sendo baleadas e espancadas, e a mídia sempre se refere a esses criminosos que foram flagrados em vídeo como suspeitos, ou jovens, ou meninos. Já o Pedro Guimarães já foi julgado e condenado por todo mundo. As pessoas já estão se referindo a ele como criminoso e falando das vítimas dele. Mas ainda não acabou a investigação, aliás, eu não sei nem se começou, o Pedro ainda não foi julgado. Por que essa diferença? Por que tratar criminosos violentos como suspeitos, jovens e meninos, e tratar uma pessoa que está sofrendo uma acusação grave, que ainda não foi investigada, como se fosse automaticamente culpado? Porque o que está em jogo aqui não são os direitos das mulheres, que sim, devem ser respeitados. Essas acusações são muito graves e mulheres que se encontram numa situação como essa se encontram em situação de fragilidade e devem ser protegidas e respeitadas. Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é, mais uma vez, uma tentativa desesperada de colar alguma coisa de ruim no presidente Jair Bolsonaro, né? Que, aliás, na última pesquisa Modal Data, deu como empate técnico com o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Não sei de onde a Amanda está tirando esses dados das pesquisas dela, mas a Modal Data saiu ontem. Empate técnico. É disso que se trata essa história do Pedro Guimarães. Olha, Mota, eu tiro os dados das pesquisas, todas aquelas que têm mais credibilidade e trajetória histórica no Brasil. É daí que eu estou tirando os dados. E todas as pesquisas mostram em uníssono que o ex-presidente Lula lidera e que o presidente Bolsonaro ficou estacionado nas últimas pesquisas. Algumas mostram até uma chance razoável do ex-presidente vencer no primeiro turno. E se não é do direito das mulheres que esse caso o Pedro Guimarães trata, eu não sei mais do que se trata. Obviamente que é do direito das mulheres, que são assediadas sexualmente, e isso vem acontecendo segundo relatos dessas vítimas que devem sim ser levados em consideração, porque a palavra da mulher, isso tem um peso muito grande e tem um peso muito maior quando uma série de vítimas vem referendar a mesma tese, a mesma denúncia. Isso não é tentativa de melar a eleição ou de colar no presidente Bolsonaro, não é disso que se trata e não tem nada a ver com isso. É uma denúncia, são denúncias de assédio muito sérias, de assédio sexual. As de assédio moral, eu acho que não precisa nem de mais nenhuma prova, porque ontem vieram a público áudios que são muito graves do presidente, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, usando palavras pesadas, um vocabulário chulo para atacar os seus próprios funcionários, seus diretores, vice-presidente, usando palavras de cunho sexual o tempo todo. Eu tenho certeza que você ouviu esses áudios, Mota. Então, sim, é disso que se trata, é de assédio sexual contra mulheres. O único motivo que eu trouxe o presidente Bolsonaro a esse debate é por um fato simples. Primeiro, porque todo mundo sabe que o Pedro Guimarães era muito próximo a ele, frequentou diversas lives, é só procurar no YouTube e no Google que você vai ver. E o outro motivo é porque o presidente Bolsonaro não veio a público condenar veementemente esse caso de assédio, sendo que ele tem um problema grave de rejeição junto ao eleitorado feminino. Ele foi aconselhado por membros da campanha dele, isso é um fato, é uma apuração, para que viesse a público divulgar um vídeo nesse sentido, condenando o caso de assédio sexual, e não fez ontem na live dele de novo. Então isso Amanda, olha só, porque parece que de alguma forma para encerrar rapidinho, então, Estado de Direito. Ainda existe o devido processo legal.
Ao contrário de algumas pessoas nesse país, você não pode ser a acusadora, a juíza e a carrasca do presidente Pedro Guimarães. Ele tem direito a uma investigação e a um julgamento. Até que isso aconteça, você não pode dizer que ele é culpado de crime algum. Aliás, mas parece que nesse Brasil está valendo tudo, né? Porque o seu candidato a presidente, ele foi julgado e condenado em todas as instâncias da justiça brasileira. E depois ele foi magicamente, teve seus processos anulados e está concorrendo à presidência da República. Tá.